Olá, bem-vindos a mais uma edição do Raízes, o programa que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Hoje, uma edição muito bacana com o Rubinho da Cultura. Rubinho, bacana demais receber você aqui. Acho que a entrevista já começou antes, inclusive, aqui do bate-papo. Mas, cara, legal. Se apresenta um pouquinho, antes da gente entrar no Pra Valer. Rubinho da Cultura, beleza? Um grande prazer estar aqui, né, no canal da Câmara de Macaé, nesse programa que eu tenho acompanhado, né, o programa legal. Raízes, tenho acompanhado diversas ações que vocês têm feito e acho muito importante essa comunicação local, né, esse conteúdo local, muito bom, cara, maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui. Legal, a gente fala pra gente mesmo, né? Mas é bom. Vai construindo, tá construindo bonito um público legal. Bom, rapaz, eu sou macaense, né? Macaense desses raros hoje em dia de encontrar, macaense, minhoca da terra circulando por aí. De verdade, é mesmo. Raramente a gente encontra mais alguém. E sou um apaixonado por Macaé, né? Por conta de ter uma família muito ligada à história de Macaé, tanto de parte de pai quanto parte de mãe. Né, mas tenho o avô que se ligou na história de Macaé, então dentro de casa eu fui recebendo, né, aqueles temperos da história de Macaé, da memória da cidade. Meu pai também político, né? Meu pai foi vereador no tempo dos da luta pelos royalties. Ele era presidente da Câmara quando fez a luta dos royalties. Foi presidente da Câmara. Conta o nome do seu pai, vamos lá. Rubem Almeida, muito conhecido em Macaé, né? Rubem Gonzaga Almeida Pereira. O nome dele político era Rubem Almeida. Foi vereador 2 mandatos, né, presidente, e justamente no movimento dos royalties, né? E eu, criança, ali acompanhei isso tudo, né? Fui com ele para Cindelândia, que tinha aqueles acampamentos lá. Caramba! Criança, muito ali eu legal. Tinha 8 anos, né, 9 anos. Ali você começou a descobrir política ali? Sim, foi ali que eu fui. Já tinha noção? Dentro de casa. O negócio era muito sério. Meu pai era um político 24 horas por dia. Né, meus tios, tanto parte de mãe, parte de pai, todos envolvidos com política. Quando não era política partidária, era política de cidadania, né, de estar sempre discutindo a cidade. Então isso era muito natural lá em casa. O prefeito, o presidente da Câmara, os vereadores, né, por conta até do meu pai. Frequentavam a sua casa? Frequentavam, eram citados, era discutido, tudo que acontecia na cidade. E tudo permeado pela história, né, por conta de eu ter um avô, por parte de pai, muito ligado à história de Macaé, né? Que foi o primeiro bibliotecário homem em Macaé. Nossa. Num tempo que as mulheres predominavam, né, nessa área. E aí ele escreveu muito em jornal sobre folclore. Ele era de Quissamã, então ele trouxe muita história do interior, né, lá de Quissamã, do fado, do tambor de machadinha, né? Aí entra a música? Aí entra muito da música, entra muito. A música também, rapaz, eu fui criado, os meus pais quando casaram foram morar na Rua Direita. Né? Compraram um apartamentozinho na Rua Direita. Pra quem não sabe... o famoso calçadão hoje, né? O calçadão da Rui Barbosa. Mas a Rua Direita ali era um centro cultural da cidade, social, né? Um centro nervoso mesmo. Tudo acontecia ali. E eu morava a 200 metros também da Nova Aurora. Né? Então assim, cara, não tinha como. Cultura e música. A Lira vivia passando ali em frente, o carnaval todo passava ali, a Nova Aurora estava na esquina ensaiando ali, elétrica moderna, antiga, Nova Aurora. Eu sou um macaense que eu tenho eu sou novo, né? Eu sou jovem já há algum tempo, na verdade. Nossa, boa definição, essa eu vou guardar, é boa. Eu sou jovem já há algum tempo, eu tenho memórias assim porque eu muito criança, eu já convivia só com adultos, né? A minha mãe que sempre fala isso, você foi uma criança que seus amigos todos eram adultos. Você não tinha criança para conversar, eu não tinha, era filho único também, né? E aí meus amigos eram os amigos do meu pai, da minha mãe, né? Que eu tinha o quê? 10, 12 anos, eles já tinham 40, 50. Crianças, né? Assim geralmente começam a ler muito cedo. Muito. Eu comecei a ler antes de saber ler. Porque tem umas fotos minhas de meu com pai. Com livro na mão. Meu pai apaixonado, meu pai lia muito jornal. Essa coisa do jornal era muito forte, né? E eu vendo ele ler, eu queria também ler, sem saber ler. Então tem um monte de foto minha com jornal, assim, como se eu estivesse lendo criança. Imitando o pai. Imitando. Sim. E aí veio a coisa da leitura, assim, da paixão. O que caiu na sua mão que você lembra, assim? Foi o primeiro livro que eu li, o primeiro texto coerente que caiu na minha mão. Rapaz, eu tive uma coisa muito legal, que foi as escolas públicas naquele tempo, né, dos anos 80 para 90. As escolas públicas
assim, funcionando a pleno vapor, né, em alto nível. Luz Reed, né? Luz Reed foi onde eu estudei, onde eu tenho minha base ali de estudo, né, de formação. E ali me foi apresentado muitos livros sem ser obrigatória a leitura, né? Literatura, romances. um livro que marcou muito a minha infância, que fez assim um sentido muito grande, foi um livro do Antônio Álvares Parada, que foi distribuído nas escolas em 1986. A Petrobras tinha chegado em Macaé há poucos anos, né? Tava ali chegando e ela patrocinou a feitura do Meu Nome Crianças é Macaé. Eu tenho esse livro. É maravilhoso, né? Esse livro conta a história de uma forma tão lúdica, não é, tão cara, bacana. aquilo ali é demais. E esse livro, ele no final deixa aquela paginazinha no final. Agora, crianças, vocês que vão continuar contando essa história. E ali foi feito um concurso de redação nas escolas em Macaé, em 86, com esse livro, né? Esse livro é de 83, na verdade, mas em 86 que acontece essa grande edição e vai para as escolas. Eu participei desse concurso de redação e esse livro virou um livro, assim, de paixão minha, de criança ali, né? Na adolescência, antes da adolescência, pré-adolescência, né? E você escreveu? Você fez a história? Eu participei desse concurso de redação, sim. Fiz a continuação da história, que eu não tenho isso, né? Não guardou, isso foi uma coisa grande na cidade. Foi uma coisa que aconteceu a nível de diversas escolas. Não foi Luz Reed, acredito eu que o 1º de Maio também, que era estadual, Matias Neto, de repente até um São José da vida se envolveu, um Castelo, né? Foi bem forte esse movimento desse concurso de redação nas escolas. Sim. Com o Meu Nome Crianças é Macaé. Porque ali ele faz Macaé, né? Ele cria um eu lírico, né? De uma Macaé se apresentando, falando da sua história. Uma linguagem muito bacana. Aquilo é demais. Esse livro é maravilhoso. Hoje é um livro raro, né? Quem tem. É um livro raro que continua sendo fabuloso, né? Eu recentemente trabalhei com ele, né? E busquei ali. Ele ainda está falando dos filhos que tinha naquela época, né? Que Macaé tinha, que era Carapebus, que Samã, que se emanciparam. Mas fabuloso. Ali para criança é muito bom. É um livro assim... Esse livro me marcou. O Menino Maluquinho, do Ziraldo também. Agora, recentemente, com a morte do Ziraldo, eu até mexendo na biblioteca lá em casa, achei o meu livro de infância do Ziraldo, né? Que também foi coisa de escola. E é bacana reler, né? Porque você percebe que a linguagem falava pra gente, mas tinha toda uma intenção, toda uma construção. Esse livro é muito bem construído, né? O Menino Maluquinho do Ziraldo é fabuloso. Ele aponta é demais. Algumas situações que não tem nada de infantil. E a gente, foi o que você falou mesmo, a gente lê ele hoje e a gente, porra, cara, como esse livro ele é inter de idade, não tem idade específica mesmo não. Né, intergeracional, a gente vai crescendo, a gente tem um outro olhar sobre as obras, até sobre grandes clássicos. Eu gosto de fazer isso. Que a gente percebe, cara, como isso é grande. Eu gosto de reler depois de um tempo, que sempre vem um outro olhar que você acaba conseguindo obter. Álvares Parada é muito grande? A obra dele? De importância? Ah, rapaz, a importância dele é muito grande, né? Para Macaé e para a região até. A gente, quando tá fazendo pesquisas regionais, discutindo com outras pessoas que fazem esse trabalho na região, né, os historiadores, a turma que é mais acadêmica, ele tem uma importância muito grande, ele é uma fonte, né, muito importante para a história regional. E ele, rapaz, ele acabou sendo eu chamo ele de um acumulador de memórias, né? Porque ele foi guardando tudo que ele podia sobre Macaé, sobre a história de Macaé, sobre a memória de Macaé, sobre o que acontecia em Macaé. E ele gerou um acervo fabuloso sobre isso, né? Que eu tenho a honra de ser o guardião desse acervo junto com a família. E é um material assim que a gente vai olhando, vai vendo, né? Vai descobrindo as coisas ali dentro, a gente vai ficando assim fascinado pelo que ele fez. Como um guardião da memória, como um acumulador de memória, né? E ele botou isso nos livros, né? Os livros que ele fez em vida, ele botou grande parte dessas coisas ali. Que ele não está tudo publicado. Não está tudo, tem coisa inédita. Ele deixou, quando ele faleceu, ele deixou 3 livros apontados, né? Um todo escrito a caneta, né? No caderninho dele. 2 todo escrito e um praticamente assim pronto para imprimir, né? Datilografado? Esse estava mais datilografado, com capa, com todo um pensamento assim, né? Que é o livro, se eu não estou enganado, é esse mesmo, é o da poesia, que ele faz 60 anos de poesia em Macaé. Ele escreve sobre Macaé? Ele pegou, na verdade, os jornais antigos da cidade, do século XIX,
que ele tem uma hemeroteca, uma coleção de jornais importante, que começa em 1864, ele tem essa coleção que vai o ano todo do jornal, desses jornais. Então você vê ali, né? você vê o dia a dia da cidade, há 150 anos atrás, passando ali no jornal. Monitor Macaense? Monitor Macaense é o de 64. De 4 de janeiro a 31 de dezembro. Era bissemanal, né? E aí é maravilhoso. Esse material ele foi levantando as poesias que tinha e fez essa catalogação. Ele juntou as poesias que tinham desde de 1864 a 1924. Então deu 60 anos de poesia. Qual a chance que a gente tem de ver isso? Olha, a gente está fazendo um trabalho já há algum tempo para viabilizar que esse material dele tenha o seu destino que tem que ter, que é o destino de ser público. Já é de todo mundo, né? Ele só não está ainda acondicionado num lugar que todos possam ter acesso, né? E o acesso principal e o melhor acesso que pode se ter a isso é o acesso através da digitalização desse material, né? Que é um material que já está com mais de 100 anos, né? A grande parte desse material é papel. Precisa de um grande cuidado. Precisa de um grande cuidado e o momento de fazer também essa digitalização é um momento bem... A gente tem uma notícia boa. Oba. Grande parte desses jornais da coleção dele estão na hemeroteca da Biblioteca Nacional, porque ele fez uma parceria com o Arquivo Nacional nos anos 70 e ele conseguiu, através de um pesquisador que vinha muito a Macaé, que era o José Gabriel, que trabalhava no Arquivo Nacional, que era muito amigo até do meu avô, do meu pai. Ele vinha muito, gostava de trazer os pesquisadores do Rio para visitar Quissamã, naquele tempo. E aí, nessa parceria, ele conseguiu digitalizar muita coisa, microfilmar, e essas coisas acabaram indo para o arquivo que virou a hemeroteca, que tem mais de 20 mil jornais disponível do Brasil para consulta para todo mundo. Você consegue achar lá. O Monitor Macaense está lá. Monitor Macaense, você acha lá. Você acha o Lince, do J. Cop, que é importantíssimo. Ele tem um Lince desde as primeiras edições, né? Ele tem fisicamente. Físico, essa coisa é física. Ele tem a coleção de jornais é muito importante dentro do material que ele guardou, né? Tem algumas histórias bem interessantes, porque o meu avô é contemporâneo dele ali naquele tempo, nos anos 50, 60, escrevendo em jornais. Macaé tinha o jornal Macaé, depois teve o Rebate, desde os anos 32, né? Mas tem uma segunda fase do Rebate, que essa coleção está até guardada também, que vai dos anos final de 49 até 64. São os jornais do tempo que tem o golpe, né? Que entra a ditadura militar. Esses jornais são importantíssimos. Eles também. Se posicionaram na época, esses jornais? Se posicionaram, assim, não eles estavam sem entender o que estava acontecendo. Parecia que era isso, né? Ficou uma coisa, até porque as pessoas que faziam parte desse jornal, depois elas se apresentaram como pessoas muito críticas, né? E até apontadas para uma ala mais à esquerda da política. Mas naquele momento eles eram muito jovens e o jornal ficou... Eu não sei qual foi o embate que teve, mas lá fala o que estava acontecendo em Macaé. Teve alguns acontecimentos na cidade nos anos anteriores a 64 que estão lá, né? Que eram brigas com ferroviários, que eram muito ferrenhos, as greves dos ferroviários estavam muito fortes. Eles paravam tudo quando faziam greve. O movimento classista muito importante. Então eles documentam muito essa luta ferroviária. Eles reclamaram, sim, do que aconteceu com os professores que estavam sendo levados para o Ipiranga. Há um momento que eles falam muito velado. E aí você consegue achar algumas coisas muito bem colocadas em algumas colunas, né? Algumas colunas sociais. O Eusébio de Mello, que fazia uma coluna mais voltada assim, para cultura e sociedade... Muito bem colocado, né? Muito assim, sabendo que tinha que fazer com cuidado, porque o que estava ali já era um golpe militar com censura, né? Que estava se instituindo. Então, assim, esses jornais são fabulosos. Aí a gente consegue, assim, de 1864 a 1964 é a base da coleção, né? Vários jornais. Então você tem pelo menos 100 anos do dia a dia de Macaé. E tem muita coisa para ser revelada. Imagina. Tem muita coisa. É um material imenso. Esse material a gente está apontando para os 100 anos do Tonito. 100 anos dele é agora. 25? Agora em 25, 27 de dezembro de 25. Isso. E é um trabalho que a gente vem fazendo, a gente vem buscando instituições, vem, né, correndo atrás. E agora a gente está conseguindo um apoio muito forte, muito bom, dos órgãos públicos de Macaé, da Prefeitura de Macaé. Por quê? Porque esse material é para ser de Macaé. Sim. A prefeitura, o órgão público da cidade é que tem que tomar posse disso
Esse ano não conseguimos. Lá atrás, quando esse material surgiu com a morte da viúva, né, a Detinha, há cerca de 6 anos atrás, não tinha mecanismos, né? O Solar dos Melo é um material que sim, enorme, mas são quilômetros lineares de A acervo. gente poderia dizer que é até perigoso isso, ir para uma secretaria ou para um órgão público que não tenha condições técnicas. Que não seja já um lugar adequadíssimo, muito adequado, né? Porque tem a questão dos papéis antigos, tem questão de coisas tridimensionais, a mesa que ele usava do escritório dele está resguardada, tudo dele, do escritóriozinho dele praticamente, né? Destruíram a casa dele, né? A casa dele foi demolida, destruída mesmo, com algumas estantes na parede. Então essas estantes a gente não conseguiu guardar, que eram até simples. Mas o principal do escritório dele, hoje a gente consegue montar o escritório dele. A mesa, né? A mesa, que é dos anos 40, linda a mesa dele, sabe? Ele tem a cadeira dele de escritório, a máquina de escrever dele, né? Rubinho, você é chamado de memorialista, né? A gente conta essa referência. Ainda já entrando no mérito do significado do memorialista, como anda a memória de Macaé? Como estão tratando a nossa história? Não só uma história do passado, mas como o presente trata a história de Macaé e a sua importância. Eu queria observações suas sobre isso. Por eu não ter uma formação acadêmica na área de história, muita gente me chama de historiador, né? E é por conta dessa atuação nossa, né? Que as pessoas ficam assim, sem entender direito. Como o cara pesquisa tanta história, fala tanto de história, né? Mas eu estou na área do memorialista mesmo. Eu comecei esse trabalho muito inspirado no Antônio Álvares Parada, no Tonito. Bacana. Muito nele. E no meu avô também, que deixou um material muito grande de folclore da região, né? Mas assim, eu criei o Observatório da Memória Macaense logo no início do Facebook para colocar na rede essa coisa de memória que tava bem devagar em Macaé, né? Então eu fui popularizar, botava todas as fotos que eu podia, documento, nem botava muito texto, não ficava contando a história assim ao pé da letra. Era mais para surtir efeito ali, como se fosse um doim, né? Mexer no ponto para ele renascer. E aí eu fiz isso durante um bom tempo, de maneira até anônima, poucas pessoas sabiam que era eu. Hoje em dia tem gente que acha que era o meu pai que fazia, mas eu fazia isso. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar a memória, né, a publicar em jornais, né, porque eu aprendi muito novo que o memorialista, para ser memorialista, ele tem que publicar no jornal local. Ele tem tem essa coisa, Eu peguei e eu logo no início fiz isso, né? Eu já tive coluna no jornal da cidade, que era o jornal de Ernestinho, grande Ernesto Olive. Fiz uma coluna lá chamada Binóculo, em homenagem a um outro grande macaense, que é o Figueiredo Pimentel, que é um escritor maravilhoso, que tinha uma coluna chamada Binóculo, lá nos anos 30, 20. Que referência bacana demais. Peguei essa referência, fiz uma coluna que durou ali 1 ano e poucos meses. E fiz também no jornal Debate, uma época, né, no Caderno 2, lá aí, Priscas Eras. E lá, inclusive, olha só, a gente está chegando agora nos 100 anos do Tonito. Um dos textos principais ou primais que eu botei lá nesse tempo do debate foi os 70 do Tonito, porque o Tonito ia fazer 70 anos, tá fazendo 30 anos. Ele ia fazer 70 anos ali por aqueles dias, e eu achava que deveria ser evidenciado isso. Então eu fiz um texto, os 70 do Tonito, em que eu dou ali a obra dele, conto um pouco da história dele, né? E fui me metendo com a coisa da memória, discutindo a questão da memória a partir do prisma da política pública, né? Porque faz parte, né, do manancial da gestão pública. E a gente aqui em Macaé, a gente tem uma lei do patrimônio, foi uma luta que eu comecei lá no início, que isso fez até eu ir em direção ao Conselho de Cultura. Que hoje você é presidente. E hoje eu estou presidente, já pelo 2º biênio. Mas eu sou da vertente patrimônio, eu não estou na vertente música, como muitos pensam, né? Apesar de ser músico. Ser músico, Eu já entrei, já desde o outro conselho, que a gente teve um conselho anterior, de 2012, 2013. Eu já estava lá pelo patrimônio, já estava nessa luta de construir políticas públicas para essa área, porque a gente precisa muito. A gente tem uma lei municipal do patrimônio que ela está desatualizada, ela ainda é lá do meados dos anos 90, né? Quer dizer, ela é de 2004, né? Mas é uma discussão que começou no meados dos anos 90 e a gente veio lutando com isso, que é um assunto difícil, cara, de você articular dentro das questões de construção de política pública na cidade, né?
É muito difícil. Eu tenho visto isso porque a gente vai levando, a gente vai buscando pautar esses assuntos, o assunto do patrimônio, e parece aquela ilha movediça que você fala, vai chegando na ilha e ela vai se indo para longe de você. Se distanciando de você. Entende? De modo que a gente está num ponto ainda de muita construção, né? O conselho é um avanço. É um grande avanço. Os resultados estão trazendo o que você espera ou você espera os resultados ainda melhores? Olha, a gente, eu falo em nome da classe artística que espera muito, né, do conselho, porque é um órgão que é um colegiado da sociedade civil, pareado com o poder público, mas que ele é para influenciar, né, de maneira positiva a gestão, né, incidir na gestão pública. É muito esperado, mas ainda é bem difícil, é uma luta muito grande. A gente precisa de pessoas doadas ao conselho, porque tem que ter doação de tempo, precisa-se de pessoas que possam, né, estar lá de corpo e alma. Pessoas de verdade em Macaé não falta, né? Pessoas que são da cultura de verdade, mas assim, a gente precisa ter um conselho completo, que são 22 membros da sociedade civil e 22 do poder público. É imenso esse colegiado. É imenso, são 11 titulares e 11 suplentes, né? Nas cadeiras. E a gente precisa de presença, as pessoas da cultura de Macaé, elas vêm se colocando cada vez mais para o conselho, que eu vejo. Bom. Desde esse tempo lá de trás que eu fiz parte do outro conselho, para esse conselho da agora, a lei dele foi publicada em 2018, né? É um conselho relativamente novo e ele é muito moderno. Ele é um conselho municipal de políticas culturais de Macaé. É para a construção de um arcabouço legal para a cultura, de você ter um organismo para a cultura. E a gente está numa luta muito grande. Porque quando você fala em arcabouço, em organismo, a gente falando de cultura, as pessoas acham que cultura não precisa de dinheiro. Que o artista, seja ele um memorialista, seja ele um músico, ele vive da sua arte, mas a arte precisa produzir recursos, dinheiros, autossustentação. É possível viver da música em Macaé? É possível viver explorando a memória de uma maneira positiva, que é levando a memória de Macaé para a sua população e para fora de Macaé? É possível hoje viver disso? Olha, viver exclusivamente disso, tanto da parte artística quanto da parte de pesquisa, né, que é a parte mais do memorialista, é bem difícil. Não é fácil e é precário. É bem precário, né? Por quê? Porque a formalização desse tipo de trabalho, vamos falar do trabalho do músico, por exemplo, é um trabalho muito informal, né? As pessoas que fazem cultura em Macaé, grande parte estão de maneira informal, mas isso é uma realidade de uma construção de uma política nacional de cultura que a gente começou a construir alguma coisa ali a partir dos anos 2000, quando o Gil foi ministro da Cultura, e a gente chegou agora recentemente com o fim do ministério, deu como se fosse um reset em tudo e começando tudo de novo, né? Então, assim, para nós que fazemos cultura, é muito precário, muito difícil, né? Há um sofrimento muito grande, há um sofrimento pesado, porque a gente trabalha muito, a gente gira a economia e a gente tem uma dificuldade muito grande de viabilizar economicamente as produções, né? Daí, no momento de pandemia que caiu tudo, ficou assim impossível de trabalhar e de viver, a nossa área então foi muito afetada. Primeiro a parar e último a voltar. Muitos nem voltaram ainda, né? A gente teve essas leis, Aldir Blanc, que aconteceu, que foi dentro da pandemia. Está funcionando essa lei? E agora Paulo Gustavo. Aldir Blanc e Paulo Gustavo funcionam, de fato? Então, as leis, elas acabam vindo por intermédio de editais, né? Os editais que são construídos para as federais. A verba vem federal, nesse momento que a gente está é assim. Ela vem federal, é um pacto federativo. O município recebe essa verba e pactua com os agentes da cidade. Isso é pedido na lei, que o conselho e os agentes sejam ouvidos, né? E se faz na cidade os certames necessários, pregão ou licitação, que não são os instrumentos ideais para a cultura. Daí o nosso sofrimento. Como licitar uma cultura? Não é? É muito. E a gente já está falando da palavra arcabouço, vamos voltar a ela, um arcabouço legal construído, federal, para organizar essa maneira de fomentar o fazer cultural no país. Mas ele tá para ser publicado a qualquer hora, mas ainda não foi publicado. Então, o que vale hoje de lei,
ainda para nós que fazemos cultura, é muito pesado, muito difícil e desumano. Como eu ia falar, o edital, ele é excludente, naturalmente excludente. Como assim? Você se inscrever para você disputar com outra pessoa a partir de um projeto que você tem, aí tem ali 10... Tem um rol de 10 coisas que você tem que cumprir com pontuação específica para você se pontuar, se habilitar pelo projeto. Depois que você se habilitou pelo projeto que você escreveu, comprovou que você é da cidade, porque é uma coisa, é um pacto local. Você daí vem a documentação. Entendeu? Muita gente nem passa dessa primeira fase, mas chega na muita gente passa e chega na documentação, aí é um catatal de documentos pesado, de certidão de tudo que você imaginar, porque é dinheiro público. Sim. O que a gente tem hoje de lei para segurar, para fazer legalidade nesses contratos, né, é a lei de licitações. E pra gente ela pega pesado porque no nosso fazer cultural ele é muito espontâneo, livre, né? A gente, inclusive, as leis que estão vindo agora, elas deixam você se inscrever por vídeo. A gente tem pessoas analfabetas fazendo cultura. Como que ela vai escrever um edital? Não tem como. Ela já ficou fora. Então, assim, ele é excludente por natureza. Tirar essa coisa de ser excludente é uma batalha, é uma luta. E é o que a gente, pelos conselhos em todo o país, vem lutando. A gente vem lutando muito, né? Houve avanço? Algum avanço sempre há, porque há o humano ali mexendo, né? O ser humano ali trabalhando com o coração, ele vai... Mas para nós é lento, né? E é assim, a gente vê que para a cidade, para o Estado, para o ente federativo da federação lá, a União, é muito ruim, né? Quando acontece, essas verbas saem, são liberadas, e elas vêm para a gente nesses processos excludentes. Por quê? Porque quem faz cultura de verdade muitas vezes fica de fora. É uma profissionalização do edital, entende? Então começa uma outra coisa a acontecer que não é o objetivo exatamente da política cultural, né? Então passamos pela Aldir Blanc, pela Lei Paulo Gustavo, que acabou agora. Lei Paulo Gustavo pra gente foi muito doloroso, muito mesmo. Era uma lei emergencial, que ela virou praticamente uma lei de fomento. A lei emergencial era para... no escopo dela fala, tá tudo mais simplificado e facilitado, mas a lei que nós temos para reger e dar legalidade a essas coisas é burocrática. É burocrática beça. Então a gente ainda tá nessa, chegando lá na lei que a cultura merece e lutou tantos anos, ainda não chegou, mas ela já está pronta, já foi aprovada na Câmara, no Senado, tá para sanção presidencial, né? Deve ter alguma mexida lá em alguma coisa. Mas enquanto não tiver ela, a gente está nesse... Aí agora está entrando a Política Nacional Aldir Blanc. O momento que a gente está hoje... Que é um programa. Aí já é um outro trabalho que não é emergencial, é uma coisa para construir uma política pública, inicialmente por 5 anos, 2023 a 2027, né? 2023 está na conta, não podemos usar. Os municípios do Brasil não usaram, porque embolou muito esse calendário da cultura. Com a volta do Ministério, eles botaram a coisa para correr. E muitas cidades não têm estrutura, como Macaé não tem tanta estrutura, né? A gente tinha uma fundação de cultura que foi extinta no meio desse caminho aí, desse reset que eu falei. Aqui a gente excluiu a fundação de cultura e a secretaria nasce, nem renasce, ela nasce para começar a construir um organismo para poder andar. E essas coisas de lei de fomento e editais a partir do município começou com a Lei Aldir Blanc, lá em 2021, durante a pandemia. É muito novo. Então a gente precisa criar organismo, precisamos criar leis, precisamos criar escritórios para facilitar a gestão, para poder organizar essa gestão, porque a coisa está andando. A gente está com a política nacional também instituída hoje, né? A gente está conseguindo organizar legalmente para acontecer. Mas os municípios sofrem muito, porque tem município que não tem nem departamento de cultura, quiçá secretaria. Né? Você explicou para a gente muito bem, eu entendo bastante essa luta e as dificuldades quando a verba é governamental, tem essa dificuldade, e o Conselho tem essa missão de tornar a dificuldade menor. É isso. Mas você usou várias vezes agora a expressão a gente para lá, a gente para cá. Quem é essa gente de Macaé? Quem é essas pessoas que estão juntas, fazendo essa cultura, desde lá de trás que nos influenciou, e quem a gente vai influenciar mais na frente? Quero saber quem é essa gente que você tanto fala, Rubinho. Nós temos nos reunidos muitos, né? Primeiro pela obrigação do Conselho, que obriga a gente mensalmente a ter a reunião ordinária.
Mas muito mais do que isso, a gente se articula muito, né, para a gente conseguir um movimento, né, para chegar, acessar os nossos direitos, né. É o pessoal que faz cultura em Macaé, né. A gente tem um termo muito usado no Brasil, que são os fazedores de cultura, né. Pessoas que fazem cultura e nem sabem que estão fazendo cultura, né, porque a gente tem isso, fazer cultura, o fazer cultural é intrínseco do humano, né, de estar aqui fazendo o uso, saber, né. Agora, a gente tem os produtores culturais também que participam dessa luta. A gente tem agentes culturais com formações muito bem feitas dentro da área de cultura, de Existe fomento. um underground de cultura, Macaé, que não está na mídia, que não está acontecendo? Existe. O underground da cultura, ele é interessante porque ele abre mão completamente de divulgar que ele vai acontecer. Um exemplo, vamos dar um exemplo de um underground, que está até devagar. A roda de choro. Você vê a divulgação de roda de choro? O Bico da Coruja, ela divulga quarta-feira que vai ter? Nada. Não divulga, mas ali vai acontecer. Então a gente tem em Macaé, esses movimentos estão cada vez... Com a pandemia, pré-pandemia já estava bem difícil, né? Por conta das políticas federais, estaduais e até municipais que não chegavam junto para a gente poder facilitar essa parte de você conseguir viabilizar um projeto, né? Então, com a pandemia, a coisa ficou muito mais difícil, muita coisa se acabou, muita gente abandonou o barco, porque você precisa botar um leite dentro de casa. Precisa ganhar dinheiro. Entende? É complicado. E isso gerou, né, um grupo muito aguerrido, né, que quis acessar os seus direitos culturais e ver o conselho como um desses caminhos, as reuniões que a gente faz de articulação para as pautas, né? Porque a gente chega lá na reunião do conselho, a gente busca se articular com as vertentes culturais, com quem faz cultura lá na ponta, lá no Sana, lá no Lagomar. A gente está buscando sempre ir nas periferias, nas pontas, porque assim, a cultura de verdade, ela está acontecendo e não está sendo divulgada. É o underground mesmo, né? É a cultura real. E o cara nem se vê como agente cultural, não. Ah, não, meu pai que fazia, eu faço aqui também, então pra mim é natural. Folia de reis, boi pintadinho. Exatamente, é muito natural. De forró, de muito natural. As pessoas. Aí hoje sim, com a construção, né, de uma política nacional de cultura, de um plano nacional de cultura, de discussões no município, de conferências que vem acontecendo já há muitos anos, a volta agora dessas discussões, as pessoas voltam a se empoderar e falar, caramba, eu sou um agente cultural mesmo de Macaé, eu tenho esse histórico aqui, ó, poxa, ó meu portfólio, meu release, aí já vai tentar acessar os editais, que eu volto a falar, é excludente. Edital, para mim, eu sou um cara muito crítico ao edital para a política pública de cultura. Eu e muita gente da cultura. Porque por conta dessa natureza excludente dele, né? E a gente está numa fase da editalização da cultura. Tudo é edital, né? Tá vindo uma grana federal, igual vem para a saúde, o Ministério da Cultura está tentando criar uma coisa ao modo do SUS, né? Que vem uma verba carimbada. A verba vem, exatamente, ela vem, alguma coisa carimbada específica, mas alguma coisa ali para discutir com a sociedade civil. Daí dá muita força ao Conselho, né? Que é o que agora a gente vai fazer em relativo à Política Nacional de Blanc. A Prefeitura faz sua escuta online, decidiu fazer online de maneira individual, e o Conselho, como está na lei, ele é chamado para indicar, só que nós decidimos pelo Conselho que a gente vai fazer uma reunião pública junto com os agentes. Quem vai indicar somos nós, legal, sim, mas vamos estar com os agentes junto para nos, né, para chegar junto na hora de votar, de pensar num apontamento da lei, que é construção, aí sim, é construção de política pública. Porque você vai acabar voltando a formar um público consumidor de política, sim, para que o governo não precise mais colocar dinheiro em política. Sim, exatamente. Porque se você volta nos anos 60, 70, os artistas se mantinham pelo dinheiro que a população pagava, pelo entretenimento, pela cultura e pela arte. Hoje não se paga pela arte. O público está desfeito, né? O público de teatro está desfeito. Né? Qual o público de teatro em Macaé hoje? A gente não tem nem teatro para fazer. Agora o Sesc voltou a funcionar seu teatro, também estava em obra há muito tempo. Há um trabalho de formação de público. Né? Mas assim, Macaé hoje é uma cidade que não pode ficar dependendo de um né, equipamento público, um equipamento de cultura apenas. Tem que... Inclusive, assim, o que a gente discute muito no Conselho é isso. Tem que parar com essa coisa de querer botar tudo num lugar só.
A gente tem que dividir, tem que capilarizar essas coisas, essa possibilidade de ter um cineclube itinerante lá no Lagomar, lá na região serrana, nas já Bicudas. teve isso. A gente teve alguns movimentos de alguns cidadãos apaixonados que fizeram isso, né? Cineclubes de parede, de sair rodando os lugares, como a gente teve na virada para os anos 2000 ali, na chegada dos anos 2000, o Cineclube Macaba Doce, né? Que foi uma turma de apaixonados que fazia projeções em parede. Começou até fazendo com o cineclube ali abandonado naquela época. Porque eu chego em 2000 e eu lembro dessas projeções. Tinha esse movimento era bem legal. Agora, pela Lei Paulo Gustavo atual, teve uma das indicativas ali de projetos que poderiam acontecer era para fomentar cineclubismo. E tem um projeto de itinerância de um cineclube que vai acontecer na região serrana. Se eu não estou enganado, é na serrana e periférica aqui também da cidade. Né? Vai acontecer. Essas leis, o que acontecem? Com todo esse sofrimento, tem as pessoas que conseguem acessar, né? O sofrimento é porque era para ser para todos eles, né? Mas como é edital, é um certame, um ganha, outro perde, até pelo valor da verba, que não dá para cobrir todos. Mas esses que passam são projetos maravilhosos. Se você pegar as pessoas que se inscreveram, o rol de inscrições, que foi publicado no Diário Oficial do Município, da Lei Paulo Gustavo agora aí, de 2024... São vontades, você vê ali pelo título do projeto, porque ali você vê o título só e a área de atuação, né? São vontades, são títulos, são projetos fabulosos. Criativos, falando do prefeito Serrano. Inclusive, acho que o documentário do Serrano foi contemplado. Serrano, entendeu? Falando de Carucango. E nessa verba não tem a divulgação, não tem a propaganda, a mídia? Agora vai ser, esses projetos agora foram, acho que ontem acabou de ser depositado a grana para quem foi contemplado e agora começa-se a fazer os projetos em Macaé. Estão se fazendo os que são do Estado, algumas escolas estão recebendo projetos de teatro, né? O Sindipetro está com um projeto de teatro que veio do edital do Estado, da Paulo Gustavo. Mas Macaé agora que o pessoal vai começar a cair na produção executiva, na rua, para fazer os projetos em Macaé. Se eu estou enganado, são 70 e poucos projetos contemplados. É um número bem bacana. Tanto no audiovisual, a área do audiovisual que foi muito forte agora na Paulo Gustavo, quanto as outras vertentes, né? Que vem teatro, dança, música, artesanato, produção cultural, cultura urbana, cultura popular, e assim vai, né? São as vertentes do conselho, principalmente, mas a gente... pela visão da cidade, a gente tem circo também, tem matriz africana. Então esses projetos vão ser bem legais agora, vão começar a ser produzidos. Você acredita que vai fazer um movimento na cidade? É para isso. É para dar esse levante aí e marcar uma boa presença. A grande batalha que a gente também falou dos outros que tiveram durante a pandemia é a divulgação disso. Se tornar assim, tomar posse disso, tanto o poder público, né, que é quem executa isso tudo, passa a verba, depois recebe as contrapartidas e as prestações de contas, que tem que ser feito. Sim, mas precisa chegar nas pessoas. Tem que divulgar isso, tem que botar para acontecer. São projetos maravilhosos, são projetos e vão acontecer. Já eu estou vendo uma pessoa ou outra já divulgando, né, muita coisa acontecendo em escolas. Que é muito bacana. Foi muito voltado para essa coisa de arte e educação, mas assim, a cultura acontecendo no espaço das escolas, está bem interessante. Rubinho, por incrível que pareça, a gente tem que caminhar para o final. Que isso, rapaz? Tá aqui, já, meu Deus. Como? É impressionante, mas eu não posso deixar de perguntar. Você que estuda o nosso passado, conhece a nossa memória musical, observando esses movimentos que você descreveu tão bem para a gente, apesar das dificuldades, infelizmente, como é que você projeta a cultura e a memória de Macaé nos próximos 10 anos, 15 anos? Como é que você enxerga isso? O que você espera e o que você deseja que aconteça? Eu tô com uma dedicação muito grande exatamente para esse apontamento aí que a gente está lutando para que seja positivo, né? O que pode ser construído e o que virá nos próximos 10 anos. A gente vê, nesse momento foi aprovado e publicado o Plano Nacional de Cultura, que é válido por 10 anos. Né? Eu, inclusive, participei, tive a honra de ser um representante da região norte fluminense na Conferência Nacional de Cultura, que aconteceu em abril, né? no mês de março, de 4 a 8 de março. A gente reuniu lá 5.000 pessoas do país todo para discutir política pública e construir as metas, os apontamentos para essa política, para esse Plano Nacional de Cultura, né? O PNC. São exatamente os próximos 10 anos. E assim, o que a gente
trazendo para Macaé, né? Macaé tem que acompanhar isso, tem que correr atrás de acompanhar. A gente precisa que a nossa Secretaria de Cultura seja fortalecida dentro da gestão. Nós precisamos de pessoas que tenham formação, ou formar também, que tem muitos servidores dedicados lá. A Política Nacional Aldir Blanc traz inclusive isso dentro dela, a possibilidade de formação tanto do gestor quanto dos trabalhadores da gestão e os trabalhadores da cultura, agentes culturais. É uma formação importante para a gente acompanhar o que está sendo construído. O desenho é uma política diversa, o que eu vi sendo desenhado e construído lá junto com várias pessoas que lutam cultura no país. A gente lutou muito e a gente conseguiu que passasse uma coisa diversa, apontando para populações e para lugares dentro do nosso território que historicamente foram invisibilizados, né? Reparações, inclusive a Política Nacional Aldir Blanc traz também a possibilidade de reparações históricas dentro da cultura. Então, assim, eu vejo uma construção bem feita, né? Tá muito real do que quem vive cultura, quem faz, vem lutando, né, para acontecer. Agora, os entes públicos, né, estados, que tem mais estrutura um pouco, e municípios, que aí a gente chega num lugar que tem pouca estrutura, os municípios, 5 mil e tantos municípios brasileiros, como eu falei, não tem nem Secretaria de Cultura, nem departamento. Às vezes não tem nenhuma pessoa para ser o responsável pela pauta da cultura. Eles precisam correr atrás. Isso é uma batalha que acho que também nós, agentes culturais, temos que... Eu participei muito nessa conferência de discussões sobre memória. É minha área, sim. Eu estava lá pela memória e também pela territorialização da cultura, porque eu vim representando o Norte Fluminense. E dentro desses grupos estava muito forte o grupo dos povos indígenas. Muito forte. Eles se articularam muito bem para estar naquela conferência. Assim como o pessoal do hip hop também se articulou muito bem. Extremos, né? Maravilhosos. Você via que eles estavam com um grupo grande. Eles se articularam por vários estados e quando chegaram lá, eles estavam presentes em todas as mesas de discussão, né? Tanto que uma grande discussão que os povos indígenas trouxeram foi o fator amazônico, que é o fator que dificulta a eles ter acesso à internet, à luz. Então, se o fator amazônico foi uma coisa discutida em das 30 metas que a gente aprovou lá na plenária final, 20 devia falar do fator amazônico, porque eles articularam isso. E isso é muito importante. Isso é muito importante. E nós começamos a lutar pelo fator do interior, porque nós também sofremos com isso aqui. Né? Nós estamos longe dos grandes centros, a gente não tem, né, o acesso, né, que eles têm nos grandes centros. Enfim. Então, assim, os povos indígenas, eles falaram algumas coisas assim que me marcaram muito. Naquela luta de serem ouvidos, respeitados e um grupo geral ali também saber que eles estavam ali para construir política pública, não é para... Ali é um momento coletivo, né? É uma luta muito grande. Naquele momento, aquelas discussões para construir política pública nacional para a área, é uma luta coletiva. Então, assim, não existe o cara chegar para lutar por uma coisa dele, ele vai ser rechaçado. Sim. E eles vieram muito bem articulados nisso, ganharam força, foram ganhando adeptos, apoios. Exemplo, inclusive. E falaram uma coisa interessantíssima. Sim. O Ministério da Cultura é nosso. A Secretaria de Estado da Cultura é nossa. A Secretaria Municipal de Cultura é nossa. É nossa casa. Tem todo sentido. Nos representa. Pode estar em determinado momento não tão afinado ou não representando, pode estar acontecendo 1000 brigas, confusões, desentendimentos, mas é lá nossa casa. Entende? E nós temos que tomar posse dela. Nós temos que olhar ela como nossa casa. É de lá que saem as políticas públicas, no caso que a gente está falando aqui, para a nossa área. Então a gente tem que ter domínio de lá, a gente tem que estar lá. Né? Não é que tenha que ser o secretário ou funcionário, mas tem que estar lá, você tem que estar presente naquele território, você tem que marcar presença. Marcou uma reunião, vamos com um grupo grande. Foi uma aula assim, de pertencimento, domínio e de maturidade também, de que assim, a gente briga, né? A gente briga porque é necessário brigar, né? Tem momentos que não tem como não brigar mesmo, ser aguerrido na luta. Mas assim, a gente tem que estar sempre com um horizonte de construção para sair do ponto que está, ainda mais que se é um ponto negativo, para um ponto mais positivo, né? Menos negativo talvez, né? Porque a luta é grande. Sim.
E foi muito bom ver isso, né? Foi muito bom ver isso. Eu já falei isso em várias reuniões. Assim, nós somos parte do problema e da solução. E cabe a nós escolhermos o que vai preponderar mais, o problema ou a solução na nossa ação, né? Nós precisamos de solução. Nós não podemos fechar os olhos para os problemas. Temos que, né, chamar atenção para eles deixarem de ser problemas, para buscarmos resolução. Mas a gente tem que falar mais das ações, né? É igual aquela coisa que tinha antigamente falava-se doença mental, aí passou para saúde mental. Olha a diferença. É totalmente diferente. Muda tudo. Tudo. É por aí. São essas pequenas lógicas para a gente poder ir para frente, a gente sair desse ponto. Porque esse ponto que nós estamos hoje, a gente estava há 10 anos atrás, a gente estava há 20 anos atrás. Teve alguns momentos que foi até melhor, teve momentos piores, mas a gente ainda está ali ainda. Então, assim, há o que se fazer, né? E é isso que a gente, quando eu falo a gente, nós, é porque, assim, eu estou fazendo uma luta coletiva mesmo, né? Estou ouvindo muito as pessoas que fazem cultura em diversos pontos do território, né? Porque, por exemplo, eu não moro no Sana. Eu sei o que acontece lá, eu já morei no Frade, mas eu não moro lá. Então, se eu posso até apontar alguma coisa, eu sei de alguma informação, mas quem está lá é que pode chegar e falar, né? Atualizar tudo, deixar tudo tintim por tintim. Então, assim, é uma batalha coletiva. E o que, para finalizar essa pergunta sua, que foi muito boa, o que eu vejo nesses próximos 10 anos, além de muita luta, né, lógico... Certeza? É a única certeza? É uma busca de uma maturidade para construir, para a gente sair desse ponto e ir para um ponto melhor, né? A gente tem uma cultura em Macaé maravilhosa, agentes culturais com formações das mais variadas, né, em áreas, de todas as áreas que você imaginar das vertentes culturais, né? Rubinho, então a gente tem que aproveitar isso. Maravilhoso. Eu costumo dizer que história, você usar aquela expressão, é o fim da história, uma expressão que para mim não tem o menor sentido. A história não termina, como não termina o nosso papo. A gente dá um intervalo, a gente para, porque aqui no Raízes, eu tenho isso para mim. Eu não posso encerrar um assunto, eu não tenho esse direito de encerrar esse assunto. A gente precisa trazer de volta, pegar de novo essa ponta da serpente para fazer ela girar e ela voltar para o início. Então, nossa história não termina aqui. A história de Macaé tem muito para ser contada na sua voz. Opa, a história da música macaense tem muito para ser contada na sua voz, mas a luta ela é muito importante. Porque sem luta, nada acontece. Até a gente transformar o pensamento, até a gente transformar a mentalidade, não só da população, mas também dos governantes. Sim. Queria agradecer demais a sua aula, você deu uma aula para a gente. Foi uma aula de cultura e de luta por ela, de convidar para daqui a mais alguns episódios do Raízes estar de volta, para que a história não termina aqui. A história ela continua. Deixa uma mensagenzinha no final para a gente terminar por aqui. Estou à disposição, porque você vê que eu gosto, né, eu gosto de juntar as histórias e significá-las, né? Estou à disposição do programa, né, do canal, e o que for para falar de Macaé e a gente poder trazer mais pertencimento, né, mais prazer de estar aqui nessa terra e poder lutar para que as coisas melhorem sempre, sempre, a gente está aí. Estou à disposição mesmo. Como te achar nas redes? Rede social, eu tô no YouTube, você vai me achar também pelo Desvendando Macaé. A gente nem falou dele. Tá vendo só como que... Muita coisa. Carece de outros. Mas Desvendando Macaé, porque eu falo Desvendando porque ela é um canal que tem um conteúdo bem legal para as pessoas acessarem, né? É um conteúdo bem interessante. Ainda mais agora que tá vindo coisa de concurso, a gente fala muito de história de Macaé e tal. Eu, pessoalmente, estou Rubem Pereira, Rubinho da Cultura. Você vai achar com desses dois nomes. Eu estou fazendo uma mudança ali, botando um nome mais popular, né? O Rubem Pereira é muito ligado a trabalho de música, né? E aí eu tô... A gente não falou nada também. Vai achar no Facebook, né? No Instagram e no YouTube. No YouTube você acha também o Rubem Pereira, que vai ter uma coisa mais de poesia, que é a minha parte mais poesia. Mas a parte do Desvendando, eu convido o pessoal a conhecer essa página lá, que a gente trabalha nela, faz pesquisas, tem feito aí educação patrimonial na cidade, tem construído também essa política aí, né, trazendo esse fio. A gente tem trabalhado mais em escolas, né, que para mim é o grande lugar para trabalhar história e memória da cidade, pertencimento. E falo para você, tô assim, muito feliz de estar vendo esse programa Raízes, tenho acompanhado. Bacana, obrigado. Tenho acompanhado, tô muito feliz mesmo.
o conteúdo local, né? Sim, sempre. Isso é o que há pra gente. E tô à disposição, meu irmão. Tô à disposição. Muito feliz de estar aqui. Valeu, Rubinho. Muito obrigado. Então, pessoal, é isso. Terminando mais um episódio do Raízes, contando a história de quem conta e faz parte da história de Macaé. A gente se vê no próximo.